Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Sagres a Macau, vamos navegar no sonho e enfrentar o mar medonho e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. As armas e os barões assinalavam da mão ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegáveis, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras cessadas, mais do que permitia a força humana, e entre a gente remota edificaram um novo reino de tanto sublimado. O céu estrelado é o nosso guia, nossa fé nos confia, venceremos todos os medos, com coragem e alegria, sob a égide cruzaremos todos os mares, desfrutando ao vento da bandeira do Evangelho imortal. Levaremos a tua pátria, esperança de novo dia. Com Jesus faremos entrar nos corações em harmonia. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos mais uma vez iniciando o programa Espiritismo e Educação. Eu, Marcos Demário, junto aqui com o nosso Ronaldo Gomes, que já está aí na telinha para com todos vocês. E antes de vocês saberem qual é o tema de hoje, primeiro a palavra do nosso Ronaldo. Muita paz, saúde a todos, gratidão mais uma vez, primeiro a Deus por tudo e por vocês estarem aqui conosco, nos oportunizando esta noite, nessa nossa transmissão. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que possamos, eu e Marcos, apenas ser o intérprete dos nossos próprios anseios em busca da verdade que vem diretamente de Deus. Muita paz. Muito bem, que Jesus então nos abençoe, estejamos todos envolvidos em vibrações de paz e amor neste programa. Não esqueça que o Espiritismo e Educação é transmitido pela web rádio Estação da Luz e que você pode fazer a sua participação através do WhatsApp, enviando a sua pergunta para que nós possamos depois responder através dos princípios que formam o Espiritismo. O tema de hoje, que, aliás, o Ronaldo já me enviaram uma mensagem dizendo assim, nossa, que tema difícil
Será que é tão difícil assim? Bem, nós vamos descobrir. O tema de hoje é lidando com o adolescente. E muitos pais se fazem aquela pergunta: mas meu filho era tranquilo, era cooperativo, praticamente nunca deu problema na escola, mas depois que entrou pela adolescência, é uma rebeldia só. Ou o contrário, né? Isso também acontece. É aquele filho difícil, aquele filho desafio, mas que com o decorrer da adolescência foi ficando mais organizado, foi ficando mais calmo, mais responsável. E aí, então, é aquela pergunta: o que acontece quando esse ser que está em desenvolvimento sai da infância e passa para a adolescência? Muitas vezes parece que se modifica da água para o vinho ou do vinho para a água. Bem, para quem não sabe, Allan Kardec, o nosso codificador, que também foi um grande educador, ele não deixou de perguntar isso aos espíritos, lá mesmo em O Livro dos Espíritos. Particularmente, eu trabalhei a questão da adolescência através da pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos, na obra que eu vou mostrar aqui, está aqui, olha, Educação com o Cristo, que é o lançamento da Federação Espírita do Estado de Goiás. Bem, eu estou, então, me referindo à questão 385. Ronaldo, posso ler? Pode, com certeza, deve. Então tá bom. Vamos ver, olha só a pergunta que Kardec fez, é a pergunta que todos os pais e professores fazem. Então ele indagou: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a certa idade, ou seja, o caráter do espírito, né, a certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Aí responde os espíritos superiores. Vamos prestar atenção. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. E onde vem essa doce afeição, essa terna complacência, que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós o sabeis? Não. E é isso que vou explicar. Esta é a primeira parte da resposta que os espíritos dão. Vamos começar por esta primeira parte, porque ela já nos traz algumas colocações importantes, né? Bom, a primeira delas é que eles anunciam, bem no início da resposta, que quando chega à adolescência, o espírito retoma a sua natureza. Ou seja, o espírito se revela completamente naquilo que ele é. Mas, na sequência, os espíritos voltaram para a infância, né? Eles voltaram a abordar o período da infância, dizendo que nós, na verdade, não sabemos quem são os nossos filhos. Nós não sabemos quem são as crianças. Isso estamos aqui falando a nível do espírito imortal, desse espírito que já teve várias experiências reencarnatórias e tem suas ligações conosco. Mas mesmo sem saber quem é o espírito, nós o amamos, quando ele está lá na infância. Muito bem. Aí nós temos que discutir agora, bom, mas e a educação entra aonde nisso? Porque se na entrada da adolescência, esse espírito que eu não sei quem é, que eu não sei o que fez no passado, que eu não sei exatamente quais são as ligações que tem comigo, lá na adolescência ele vai retomar a sua natureza, será que através dos meus esforços da educação, eu posso modificá-lo, transformá-lo, e quando ele chegar na adolescência, ele não se deixar levar, por exemplo, por más tendências que trouxe do passado?
Vamos lá, Ronaldo. Qual é a sua opinião, hein? Você acha que a educação pode fazer alguma coisa nesse contexto? Olha, só faz. É um processo de educação já desde o momento em que Deus nos criou. Nós já tocamos nesse ponto aqui. O processo de educação, já que estamos falando de doutrina espírita, nós temos duas vertentes, mesmo não sendo espírito. Sabemos que as crianças já nascem com certas tendências. Esquece o espiritismo agora. Criança que já tem a sua birra pequenininha, suas vontades, já quer desde pequenininho, no berço ainda já chora quando tira do colo ou bota no colo. Tem N situações. Chora também por conta de alguma dor que está sentindo e vai em inúmeras situações. Com o advento do espiritismo, aí aumenta mais ainda a situação. A nossa situação cresce muito mais ainda. Em que sentido do espiritismo? Esse processo de educação se principia antes mesmo do nascimento, exercendo influência boa ou ruim de acordo com a educação que está tendo. Olha que eu vou repetir. Antes mesmo do nascimento, a família já exerce a sua influência. A criança, como diz bem os espíritos, e Kardec confirma isso, o que acontece? Nós não sabemos quem é esse espírito. Ele já vem de várias outras encarnações tentando o seu melhoramento. E aí cabe uma observação. E nós? Nós, os adultos, hoje, como pais, avós, não, já foi abordado também, não podemos nos esquecermos que nós fomos crianças, nós passamos pela fase da adolescência. E isso, Marcos, é um grande erro, esse esquecimento nosso de não compreendermos o adolescente ou aborrecente, como muitas vezes se chama. Quando nós nos colocarmos como professores, como pais, educadores, neste contexto de voltarmos a esse passado, também iremos entender que a educação exerce, sim, boa ou má, mas que, aí voltamos ao assunto, na adolescência, o espírito começa a dar o ar da graça, vamos colocar assim, a, de fato, mostrar o que ele é. Mas espera aí, Ronaldo, você disse que na infância a criança também mostra quem ele é, sim ou não. Existe uma vertente muito delicada nisso. Eles têm as suas tendências como criança, que você, o processo de educação, você vai ajudar. Mas na adolescência, isso se aflora, Marcos, muito mais ainda. E é aí que vem o livre-arbítrio, esse momento da autoafirmação do espírito, em não ouvir o conselho do mais velho, o conselho, uma opinião dos mais velhos, e que nós, vou repetir, nós passamos por esse processo e que não ajuda quando esquecemos de fato, de tudo aquilo que nós passamos, os nossos pais, os nossos avós, com as nossas fases também. E um detalhe, não esqueça que as experiências nunca são iguais. A minha foi uma, do Marcos é outra, mas uma coisa que se principia nessa experiência é: somos seres humanos. E o egoísmo, na adolescência, ele se aflora muito mais ainda. E aí é que vem todo o trabalho de educação lá atrás, que no momento oportuno será de fato levado à tona. Nós temos que lembrar que a fase da adolescência é uma fase de transição, em que o espírito, nesta encarnação, ele já não é mais uma criança, ele não pensa mais como criança, não quer ser tratado como criança, afinal de contas ele já está naquela faixa a partir dos 12 anos, que é quando se considera o início da adolescência, mas ele também não é um jovem pleno de si mesmo e muito menos um adulto. Então nós temos que entender que o espírito, nesse momento, está, na atual existência, numa transição. O corpo já cresceu, ele já está absorvido já pelo corpo, ele já está começando a pensar nesta sua existência, naquilo que ele quer dessa própria vida, o que ele vai ser, enfim. As amizades começam a mudar, porque
as brincadeiras mudam, não é mais criança. Então, esse é o primeiro ponto para os pais. Tem que lembrar disso. O adolescente não é mais uma criança. Então, os pais precisam mudar também o seu linguajar, a sua postura, as brincadeiras que fazem com o filho, com a filha. Lembrando, olha, não é mais criança, ele passou dessa fase. Tá? E vai começar, paulatinamente, a querer uma maior autonomia, que é muito natural, porque ele está na fase de transição para ir para a juventude, para a fase adulta. Então, isso é natural. Mas é claro que nós vamos lembrar que, como ele está nessa transição, ele ainda não é, ele precisa ser muito trabalhado ainda, ele precisa da nossa experiência enquanto mais velhos. Mas há alguns pais que estão aí nos assistindo, né, Ronaldo, já deve estar pensando assim, tá, tudo bem, mas acontece que o meu filho, ele não é agora um rebelde, simplesmente porque entrou na adolescência. Ele sempre foi um rebelde, sempre deu dor de cabeça, ele sempre foi um problema, e continua. Agora, na adolescência, está piorando. E agora? Pois é, fazendo uma pesquisa, não na literatura e na literatura espírita, há um livro, aliás, que eu vou indicar para todos os pais e todos os professores, é um livro espírita, vou mostrar aqui na tela, que é o livro Desafios da Educação, do Espírito Camilo, pelo médium José Raul Teixeira. E lá na questão número 14 do capítulo sobre a adolescência, é perguntado como devem agir os pais perante filhos rebeldes, jovens que não querem estudar nem trabalhar, por exemplo. Olha o início da resposta que o Espírito Camilo dá. Muito embora a questão quase sempre seja apresentada mostrando somente uma face do problema, ou seja, sem indicar como foram educados e instruídos esses filhos desde pequeninos, admitamos que os pais, que agora os lastimam, tenham agido corretamente. E ele continua a sua resposta. Bom, eu destaquei esse trecho porque é muito importante para nós conversarmos, não é, Ronaldo? Tudo tem duas faces, né? Como uma moeda. Bom, é fácil dizer que o filho adolescente é um aborrecente, ele não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, não quer saber de cooperar, quer fazer o que bem entende, que fica no celular o dia todo. Ok, tá, mas esse é o retrato, ou seja, né, do adulto, os pais, descrevendo o filho adolescente. Mas e o outro lado da moeda? Ou seja, desde a infância, qual foi a educação dada a esse espírito? Quais são os esforços que os pais irresponsáveis fizeram para modificar as suas más tendências? Porque ele não fica rebelde da noite para o dia, nem do dia para a noite, não é, Ronaldo? É um processo, né? Ele não fica rebelde, ficou rebelde. Então, por isso que eu... Fala, Ronaldo. Não, é interessante, Marcos, porque é um processo, a educação, e tem aqueles pais que se cansam. Já estou cansado, já está com 13 anos, não tem mais jeito. Já dei surra, já fiz tudo, não tem mais jeito. Estou falando porque é uma realidade. Ou quando não tira. Antes era o quê? Antes do celular, da tecnologia, era o quê? Era porque ficava na rua, porque ia brincar de pique, porque fazia isso, enfim, não é isso? Sempre teve uma desculpa. Hoje, esse garoto só vive na rua, meu Deus do céu, não para em casa. Hoje está em casa, não sai, não vai para onde, porque fica no celular. Mas quem permitiu todo esse contexto? Quem foi que fez esse contexto todo? Nós estamos falando de uma consequência. As causas, elas existem. E não se trata, Marcos, de estar culpando o pai, má educação. Não se trata disso. Sim. Tá? Nós estamos aqui pontuando caminhos que lá atrás, com certeza, vêm corroborar com essa situação do hoje. Que a coisa não surge do nada. O nada, em doutrina espírita, ele não existe. Então, um dos processos é lá atrás, já começar na base, mostrando que para cada ação que eu fizer, ou que nós fizermos, existe consequências. Isso já é o início de um processo de educação. Então, se eu fizer isso, pai,
pode acontecer o quê? Não sei, o que você acha que pode acontecer? Já começar a pensar. Porque na aborrecência, na adolescência, existe a autoafirmação, como nós falamos, que vai ocasionar o ápice do egoísmo, que começa a aflorar esse egoísmo lá atrás. Mas nessa adolescência, na autoafirmação, na individualização que começa do livre-arbítrio, ele quer fazer independente da consequência. Porque nós, quando nós somos jovens, tudo pode. Nada tem problema. Que isso é bobeira, isso é besteira. Não é verdade, Marcos? Nada disso verdade. tem nenhum problema. E você faz sem pensar nas consequências. E, Marcos, vamos lembrar aqui do filho pródigo? Eu acho que Sim, bem lembrado. Quem é o filho pródigo? Você podia falar agora, para mim, que eu esqueci. Quem é o filho pródigo que Jesus nos coloca justamente nesse momento de aborrecente? Essa é uma parábola muito importante, porque o filho pródigo é o filho mais jovem. Ele é o jovem. E lembrando que na parábola, Jesus conta, né, que o pai era um rico negociante com 2 filhos. E o jovem, que está nessa fase, a fase da balada, como nós falamos hoje, a fase de querer liberdade, não medir as consequências, ele chegou para o pai e disse: ô pai, olha o seguinte, só, eu tenho direito, não é, a metade da sua herança, certo? Então é o seguinte, não vou esperar o senhor morrer. Então pega, divide agora tudo e já me dá a minha parte, que eu quero viver minha vida. O pai falou: tudo bem, é um direito seu, porque de fato você vai herdar metade de tudo que eu tenho. Você quer agora? Assim seja feito. O pai pegou lá, viu tudo que tinha e colocou na mão dele. Toma. O rapaz, jovem, com toda a sua energia, agora rico, com o próprio dinheiro, se mandou para o mundo, né? E foi para as baladas, né? Foi curtir a vida, e sem pensar nas consequências. Só que dinheiro não nasce em árvore, não cai do céu. Você gasta, e chega uma hora que não tem mais. E foi o que aconteceu com o nosso jovem. E ele se viu na miséria. Na miséria e sem saber fazer nada, porque a única coisa que ele tinha desenvolvido na vida era curtir a vida. Era só isso. E aí, desesperado, a única coisa que ele conseguiu foi lá cuidar de uns porcos ali e ter que comer a própria ração dos porcos para sobreviver. E aí ele pensou: nossa, puxa, mas meu pai está lá, meu irmão, eu estou aqui no maior sofrimento, sabe de uma coisa? Eu vou voltar e pedir perdão para o meu pai. Pelo menos ele vai me dar lá uma cama para dormir, né, e a comida todos os dias. E aí ele volta. E o pai vê o filho já voltando na estrada, vai lá, o abraça, chama lá os servos: ó, vamos preparar a maior festa, pode matar lá o novilho e tal, vamos fazer uma churrascada aqui, que meu filho que estava perdido se encontrou e voltou. E o mais velho, que estava cuidando dos negócios do pai, está voltando para casa, aí vê aquele barulho de festa, e vai ver: o que está acontecendo? O senhor não sabe, seu irmão voltou, e seu pai está dando a maior festa para ele. Ah, é? Vou conversar com o velho. E lá foi ele lá: ô meu pai, que história é essa? Como assim? Ele se mandou para a vida com metade da sua fortuna, gastou tudo, esbanjou tudo, nunca ajudou nem nada, enquanto eu fiquei aqui, ó, compartilhando com o senhor, cuidando dos seus negócios, trabalhando junto. Agora só porque ele voltou, o senhor está dando uma festa para ele, lembrando aqui: o senhor nunca me deu uma festa. Aí o pai, bem tranquilo, disse: meu filho, olha só, você já recebeu 100 por 1, porque você ficou aqui, você trabalhou, esteve sempre do meu lado, e tudo que é meu sempre foi seu. Você sempre pôde usufruir de tudo. Agora, seu irmão estava perdido, mas se encontrou. Seu irmão não sabia o que estava fazendo, mas agora ele teve uma tomada de consciência. E, acima de tudo, é meu filho. E não importa o que ele tenha feito, ele retorna, eu festejo, e que ele possa agora, com a cabeça no lugar, agora sim, continuar aqui conosco. E sofreu. E sim, isso. E sofreu, claro. Sofreu. As encarnações, as reencarnações dentro de um processo
que é o que nós passamos por processo de educação, que são as altas afirmações do Espírito. Se achando um Deus, por exemplo, se achando o Senhor de tudo, o dono de tudo e de todos. Pilatos foi um exemplo. Tu és o rei dos judeus, tu o dizes. Eu tenho poder para te livrar desse suplício? Poder nenhum teria se do alto não te fosse dado. Percebe como nós estamos aqui apenas de passagem, num processo de educação, ainda que aparentemente essa educação pareça não exercer uma influência, que o filho pródigo mostra isso, parece não exercer certa influência, que ele sai do pai fazer o que ele tem que fazer, no fundo, ele vai chegar cheio de cicatrizes, cônscio das suas responsabilidades, por um caminho que não havia necessidade. Confere, Marco? Não havia necessidade. Sim, claro. Assim como muitos jovens de hoje. Então, o diálogo vai ser sempre importante. Mas chega um momento que, de fato, esse jovem, e aí vem um processo de educação. Nós, de fato, educamos nossos filhos para a preparação da vida, a vida, ou estamos também criando os filhos para nós, como uma galinha com pintinho? É uma reflexão. Nós estamos parindo também o destino dos nossos filhos? Essa reflexão é muito importante, porque essa parábola do filho pródigo está nos lembrando que Deus sempre dá a segunda chance, sempre vai dar uma nova oportunidade, que é a bênção da reencarnação, na verdade. Então, aqui na Terra, os pais e os educadores, de uma forma geral, não podem fechar as portas. Tá? Mas isso me faz lembrar, Ronaldo, até uma fala anterior sua, né? Você falou, tá com 12 anos, já abri mão, não aguento mais, já fiz o que podia fazer. Eu estou lembrando isso aqui porque uma vez eu fui visitar uma escola, a pedido, né, da escola, que era para conversar com a coordenadora pedagógica, e fui recepcionado. Então eu estava lá na recepção aguardando, e uma professora estava entrando, né, estava chegando para fazer lá o seu turno na escola, e ela começou a bater papo com uma outra professora, que também estava lá na secretaria, e eu comecei a ouvir a conversa, né? E elas começaram a conversar sobre os seus respectivos filhos, ambos na adolescência. E a que já estava, dizia, olha, meu filho está me dando muita dor de cabeça, deu agora de querer ir para a casa dos amigos, não dá satisfação, e não sei o que, já não sei o que eu faço. E a professora que havia chego perguntou, quantos anos tem o seu filho? Está com 11 anos. Com 11? Tudo bem. O seu ainda tem tempo de dar jeito. Porque o meu não dá mais. Por que o seu não dá mais? Porque o meu já está com 12. Já está com 12 e, olha, quando chega nessa idade, eu já falei com o pai. Tá? Não tem mais o que fazer. Tá? Se você quiser fazer alguma coisa, faz. Porque da minha parte, o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora, o seu está com 11. Então, me ouça, hein? Quando você chegar em casa hoje, tá? Dá uma boa surra nele. Mostra quem é que manda. Ok? Tá? Porque se você não fizer isso, vai acontecer que nem o meu. Ele vai bater os 12 anos e aí já era. E aí a conversa continuou. Tá? E eu estava lá pensando, e esses dias eu estava pensando assim, gente, eu acho que eu preciso escrever um livro. A fundamentação pedagógica do bater. Né? Que deve ter alguma fundamentação pedagógica, já que todo mundo acha que bater resolve a situação, mas não, minha gente, não é nada disso. A pergunta que se faz, e que o Ronaldo também já colocou aí, vem cá, desde que seu filho nasceu, qual foi a educação que você deu? Quais foram os exemplos que você passou para ele? Que valores de vida você trabalhou? Você fez a preparação para a vida ou simplesmente deixou a vida levar? E agora ele entrou na adolescência e vem esse problema. Muitas pessoas estão vivendo apenas para si mesmas e não estão tão preocupados assim com os filhos. Eu estava vendo um caso essa semana, Ronaldo, de uma família que chegou aqui ao meu conhecimento, que é assim, né? Os filhos são pequenos, mas não tem rotina. Quer dizer, almoça quando lembram que tem que almoçar, ou quando a comida vai ficar pronta, de repente só às 3 da tarde, 4 da tarde. Espera um pouco, às 4 da tarde está almoçando? Mas como assim que às 4 da tarde está almoçando? 4 da tarde é horário de almoçar?
Não, porque, sabe, porque levantou tarde, ou porque foi para a escola, voltou, mas aí eu tive que não sei o que lá, e até a comida ficar pronta. Ok, mas até ali comeu o quê? Ah, acho que comeu uns biscoitos, acho que tomou um Nescau, né, porque ela não quis lanchar lá na escola. Pô, tu tá até às 4 da tarde sem comer praticamente? Pode uma coisa dessas? E aí sim, tudo bem. E aí vai, tá, ok. Aí fala, vem cá, posso passar aí? Poder pode, qual o problema? Não, não sei o quê. Aí quando chega, esse passar aí, Ronaldo, sabe qual é a hora? 10 da noite, 11 da noite, com as crianças. Com as crianças, que vão dormir só lá pela meia-noite, 1 da manhã, mas entram na escola às 7 horas, 7h15 da manhã. Ora, se você está cuidando, lidando com seus filhos dessa maneira, ou seja, não tem planejamento, não tem organização, não tem rotina, não tem nada. Como você vai se queixar agora dele, adolescente? Que ele é um bagunceiro, desorganizado, que não tem hora para nada, que é tudo de qualquer jeito. Mas não começou lá na infância? Com os seus próprios exemplos, com a sua falta de realizar a verdadeira educação com ele. Muitos de nós, não é, Ronaldo? No passado, não fomos grande coisa. Nós reencarnamos trazendo muitos vícios, muitos problemas. Pois é, não é? E precisamos de educação. Por isso que nós comentamos no início que não podemos nos esquecermos que nós também passamos por essa fase. Talvez fases diferentes, em momentos diferentes, mas fases são fases da adolescência, da autoafirmação. E muitos de nós, hoje, não podemos nos esquecer. Fomos crianças, tivemos nossas educações, e um processo que é gradativo, que é um melhoramento de despertar, de sensibilizar em nós mesmos. Lembra que nós falamos das 3 coisas, das 3 palavrinhas? Eu até esqueci, Marcos. É despertar, sensibilizar e conscientizar, não é isso mesmo? E ninguém faz isso sozinho. É uma troca, é uma experiência uns com os outros. Se você tem a via do bem ou a via do mal. A via do bem é sempre o bem, é a empatia. E a do mal é o egoísmo, que estamos vendo aí hoje com a pandemia, muito, muito mais forte ainda, que as famílias estão percebendo essa necessidade hoje de darmos o enfoque maior da educação com amor, com energia, dos limites e para a preparação à vida. É isso aí. Ronaldo, será que já temos perguntas dos nossos participantes que estão nos acompanhando aqui? Provavelmente. Vamos à nossa técnica aí, com certeza. Vamos às perguntas. Já sabem que as perguntas difíceis são todas elas com o Marcos. As mais fáceis são comigo. Então, vamos às perguntas, Marcos? Vamos sim, vamos começar. Vamos à primeira pergunta. Que venham as perguntas. Bom, enquanto a pergunta não... Esse livro que você falou é Educação com o Cristo, não é isso? Esse primeiro livro? O livro é Educação com o Cristo. Deixa eu mostrar ele aqui novamente, então. Por favor. Aqui, Educação com o Cristo. Tá, e o segundo? E o segundo livro, que nós já mostramos aqui, deixa eu mostrar agora deste lado. Desafios da Educação, do Espírito Camilo, pelo Raul Teixeira. Raul Teixeira, muito bom. E não esquecendo das obras da codificação, como o Livro dos Espíritos, que você citou aí. Vamos às perguntas. Cíntia, São Paulo. O que acontece ao espírito quando ele atinge a adolescência? Porque os jovens mudam o comportamento. Pergunta boa, hein, Marcos? Muito bem. Retomando aqui a questão 385 do Livro dos Espíritos, normalmente o que acontece quando o espírito chega nessa fase da adolescência é que ele se revela tal qual é. Claro que se a educação propiciada a ele durante a infância foi uma educação que exerceu boa influência sobre ele, o espírito tende, quando entrar na adolescência, a já não ser exatamente aquele o qual reencarnou e passou pelo período da infância.
Por isso que a educação é muito importante. Mas, de qualquer maneira, e agora ele começa a ser ele mesmo. Ou seja, com as suas ideias, as suas tendências morais, ele começa a elaborar o que ele quer da vida, como é que ele vai se portar. Mas lembrando que isso não significa que a educação, que o processo educacional não tenha que continuar durante a adolescência. Claro que tem que continuar, mas não é mais criança. Então, como ele já está na adolescência, você que é pai, mãe, avô, avó, você que é professor, está lidando aí com os adolescentes, tem que entender que agora é a hora de sentar para dialogar, que tem que conversar. Agora, educação não se faz de cima para baixo, né? Nós não podemos ter educação impositiva, né? Aquilo que é imposto. Nós precisamos saber ouvir. Isso é muito importante. O adolescente quer ser ouvido. E hoje, nós estamos vendo adolescentes que estão trabalhando para transformar a humanidade. Olha a nossa Greta Thunberg, por exemplo, essa adolescente ligada aí ao meio ambiente, à ecologia, à defesa da natureza. A nossa Malala Yousafzai, que vem de um país islâmico lutando pela educação da mulher, pelo reconhecimento dos direitos da mulher, são adolescentes que começaram a trajetória com seus 13, 14 anos, estão aí, entre outros jovens adolescentes. Porque são espíritos, e já trazem em si essa carga, têm uma missão a cumprir, mas são dependentes da educação. E só reforçando aqui, como nós já falamos no primeiro bloco, se seu filho ainda não chegou na adolescência, não descuide da educação. Para o espiritismo, a educação precisa corrigir as más tendências do espírito, precisa propiciar o desenvolvimento das virtudes, precisa levar esse espírito a colocar em prática um grande pilar da educação, que é aprender a amar o próximo, e colocar em prática a grande regra de ouro da educação, que é fazer ao outro somente aquilo que deseja que o outro lhe faça. Se ele aprende isso na infância, não apenas na teoria, mas na prática, ele vai carregar isso para a sua adolescência e para a sua juventude e como adulto, porque ele vai incorporar isso. Então, sempre lembrando, não são surras, castigos, sermões, imposições que educam, mas sim os bons exemplos, o diálogo constante, a autoridade moral, né, dos responsáveis sobre ele, e isso é que faz o verdadeiro processo de educação. Agora, existem casos em que o espírito é realmente muito rebelde. Ele já vem trazendo essa rebeldia perante a lei divina já de outras encarnações. E apesar dos esforços que os pais realizam em bem educá-lo, a rebeldia fala mais alto, o arrasta, e ele pode entrar pela adolescência com essa rebeldia. Nesses casos, os espíritos são unânimes em suas falas. Ele vai aprender com a vida. Mas os pais não podem abandoná-lo. Tudo bem, ele quer aprender com a vida. Ele tem livre-arbítrio. Mas, é como eu digo, tudo bem, meu filho, você quer bater a cabeça na parede, certo? Que apesar de você já ter feito uma série de testes e saber que é duro e que machuca, mesmo assim você quer se atirar de cabeça na parede. Bom, eu não tenho como evitar, tá? Mas eu quero que você saiba uma coisa. Depois que você bater a cabeça na parede, você pode contar comigo para socorrer. Porque esse é o trabalho que os pais devem fazer, porque não podem jamais abandonar o filho. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Denise, Rio de Janeiro. Tenho 2 filhos adolescentes, um menino e uma menina, que vivem brigando e querem ter seu próprio espaço. O que devo fazer? Boa, Marco. Muito boa. Bem, 2 espíritos, um masculino e outro feminino. Bem,
Quando entra na adolescência, é natural que o jovem queira o seu próprio espaço no lar. Enquanto eram crianças, dividir o mesmo quarto não era problema. Mas agora começa a ser. Porque a sexualidade agora aflora, os desejos do menino são diferentes dos desejos da menina e vice-versa. Então é natural que eles queiram espaços próprios. Os gostos, os interesses começam a ficar cada vez mais diferentes, mais acentuados para um e para outro. Começa a ter a turma de amigos e de amigas da escola, da vizinhança, e não pega nada bem, né, levar os amigos ou as amigas lá para o quarto para conversar, jogar um videogame, e todo mundo vê que o quarto é dividido com o irmão ou com a irmã. Né? Então, nos colocando no lugar deles, nós vamos entender perfeitamente dessa necessidade de cada um ter o seu espaço. É claro que continuando a compartilhar as coisas dentro do lar, do ambiente doméstico, é família. Então, se for possível, realmente tem que se procurar dar o espaço para cada um. A questão, por exemplo, do celular, do computador, se não é possível que cada um tenha o seu, mas que eles também aprendam, e isso aqui é uma questão da educação, que cada um vai ter, então, o seu horário, o seu momento de utilização, e precisa respeitar o momento do outro. Sempre fazendo assim. Precisa explicar, por exemplo, para os filhos, que quando ele vai usar o computador, tudo bem, ele pode ter a sua pasta, os seus arquivos e a sua senha, mas ele não pode bloquear o computador para o outro, não pode fazer uma coisa dessas. E hoje em dia, nós temos os aplicativos que fazem essa separação. Então, um não vai invadir os arquivos do outro lá no computador, por exemplo, ou no celular. Então, isso é natural. Então, é natural. Agora, se não for possível que cada um tenha o seu quarto, né, cada um tenha o seu espaço físico, é a hora de sentar, tem que se conversar e mostrar, olha, nós não temos o espaço físico. Eu muito gostaria, como eu gostaria de ter mais um cômodo aqui na casa, para que cada um tivesse o seu quarto, cada um tivesse as suas coisas, seu espaço físico, tudo separado. Mas nós não temos e não temos condição para isso. Vocês são irmãos, acima de tudo. E, portanto, vamos aqui criar o entendimento. E para criar o entendimento, estão esses combinados. As regras. Porque eles têm que entender que eles vão crescer e na vida, por exemplo, quando eles forem trabalhar numa empresa, nem sempre terão o seu próprio espaço. Hoje em dia, as empresas estão trabalhando muito com compartilhamento de espaço, são as ilhas de trabalho, em que você tem 4, 5, 6 trabalhando naquela mesa, naquele mesmo espaço. Ora, por acaso ele vai, então, não aceitar o emprego só porque não vai ter a sua própria sala? Isso não existe, não é mesmo? Então tem que se conversar, sempre dialogar, chegar às regras, aos combinados, e sempre lembrando a eles que eles são, acima de tudo, irmãos. Precisam saber compartilhar as coisas. Perfeito. Próxima pergunta. Estela, Rio de Janeiro também, Marcos. Sou separado e agora meus filhos adolescentes querem escolher viver comigo ou com o pai. Como lidar com isso? Bom, essa é uma questão bastante contemporânea dos nossos dias. Vou aqui me colocar pessoalmente, porque eu também sou separado do meu primeiro casamento, e os meus 2 filhos, também um casal, são do primeiro casamento. E enquanto estavam na infância, foi relativamente tranquilo, eles foram aceitando com o passar do tempo a situação da separação, e que estariam com o pai, né, no meu caso aqui, praticamente só nos fins de semana, e as coisas foram indo com uma certa tranquilidade. Mas eles foram crescendo e entraram pela adolescência. E ao entrar pela adolescência, começou a mudar porque eles começaram a ter outras questões escolares, uma questão disso, o que vai querer agora ser na vida, começar a pensar na faculdade, né? E começaram a ter uma independência maior. Principalmente quando chega a 14, 15 anos de idade,
Não, o adolescente agora quer o seu próprio espaço. Então, isso é muito natural que aconteça. E aí você tem que ir conversando com eles, e se for possível, que na sua casa você tenha os espaços, ótimo. E aí vem aquele momento que para muitos pais é o drama, porque agora, com uma autonomia muito maior, eles podem decidir se querem ficar com a mãe ou com o pai. E eles têm esse direito, inclusive perante a lei. Eles têm esse direito. E eles podem. E você tem que entender isso. Tem que entender. Às vezes acontece dele viver com a mãe, mas agora que entrou para a adolescência, ele acha que deve viver com o pai. Ele só via de 15 em 15 dias, por exemplo, mas que ele se adaptou, se dá melhor, ele quer conviver com o pai, quer viver com ele. Isso acontece. Tá? Então, os pais precisam se preparar para isso. Os pais separados têm que se preparar para isso, porque eles vão fazer as suas escolhas. Deixando Diga, claro, Ronaldo. Marcos, eu gostaria de colocar aqui o seguinte: não existe ex-pai ou ex-mãe. Pai é pai, mãe E é mãe, mãe. Nós temos que, enquanto tiver, isso aí é seu ex, não, ex-pai, foi seu pai, não importa. Diferente do pai que criou, do pai biológico, não estou entrando nesse detalhe. Nós estamos aqui no caso específico. Então, não existe ex-pai ou ex-mãe. Por favor, os filhos têm o direito dessa escolha, sim. E até porque chega no momento, quero ficar com a minha mãe. Às vezes fica com o pai. E aí quer ficar com a mãe. Depois se arrepende no meio do caminho. Não, eu quero ficar... Porque o que eles querem, às vezes, é um pouco de liberdade de alguma coisa. E, no fundo, essa separação traz o aspecto desse juntar, uma esperança, às vezes, de que os pais vão estar retornando um com o outro. São N situações. Mas são filhos. Não vamos nos esquecer disso. São filhos. Isso aí. E são situações que precisam estar sendo trabalhadas com eles. E que os pais precisam detectar essas necessidades também. Porque senão, Marcos, é o filho ping-pong. Nós nos separamos e que se vê depois como vai ficar aí. Os filhos que se dane aí o psicológico deles. Não é por aí, não. Esse processo psicológico está ligado justamente derivado dessa separação. Muita E paz. lembrando, né, Ronaldo, que essa fase da adolescência é uma fase delicada no campo emocional, psicológico, da formação da personalidade. Isso. Então, os pais separados têm que lembrar disso, e você colocou muito bem. Não importa o que tenha acontecido na relação, chegou-se à separação, os filhos são os filhos. Tá? Não podem ser abandonados nem jogados para lá ou para cá. E você colocou muito bem. Tudo bem, seu filho é adolescente, vou colocar no meu caso aqui, né? Eu sou homem. Então, meu filho sempre viveu com a mãe. Mas agora que ele está na adolescência, ele chegou para mim e disse: pai, eu quero morar com o senhor. Quero morar com você. Tá, tudo bem. Então você vai acolher, é seu filho. Tá? Vai conversar com a mãe, vai estabelecer as coisas e ele vem. Mas pode ser que depois de um tempo de convivência, ele veja que não, sabe uma coisa, viver com a mamãe é melhor. E ele então resolve voltar para a mãe. Você tem que aceitar isso, porque ele está trabalhando essa questão da autonomia dele, da liberdade, a questão emocional, os vínculos um com o outro. Então, tudo isso é um movimento natural e precisa ser tratado com naturalidade. Você chegar para ele e falar: filho, vem cá, tudo bem. Você quer voltar a falar para sua mãe? Eu quero, sim. Não, tudo bem, sem problema nenhum. Mas você sabe que as portas aqui estão abertas. Você tem aqui o seu local. Isso. Se você depois quiser voltar e ficar aqui, também não tem problema, tá ok? E, por favor, não deixe essas emoções da separação, da raiva, às vezes, que fica aquela coisa, jogar, transferir, fazer essa transferência para o emocional dos filhos. Por favor, isso é um erro. O problema é do casal. Os filhos estão nesse bolo ali. Não é o filho que está trazendo o problema da separação. A separação é o ápice da situação que já vem há algum tempo vindo à tona. Então, por favor, respeite os filhos. Só peço isso, para não termos consequências piores, como nós vemos muitas vezes por aí.
Próxima pergunta. Rosana, Rio de Janeiro. Meu filho está com 16 anos. Nunca gostou de estudar. Olha só, hein? Meu filho está com 16 anos, nunca gostou de estudar. Ah, então não é agora. Muito bem. Detesta cooperar e passa o dia no celular. Qual a orientação que podem me dar? Bem, temos aí um retrato muito atual, não? Porque nós temos ouvido muito essa queixa. Aliás, conversando semana passada com uma educadora, e ela hoje ela tem trabalhado já há algum tempo, que ela está à frente da educação de pais, né? Que tem trabalhado muito em reunião de pais, encontros de pais, assim por diante. E ela, então, conversando, estava dizendo assim, Marcos, olha, os pais estão perdidinhos, não, simplesmente não sabem o que fazer com seus filhos. Os pais estão sem noção da educação, do que é educar. Olha, está um horror, está uma situação realmente pandêmica em relação a essa questão da educação dos filhos pelos pais. Pois bem, mas vou pegar aqui o Camilo, que respondeu lá para o José Raul Teixeira no livro Desafios da Educação. Bem, tomando então por princípio que todos os esforços foram feitos, mas que esse espírito, que hoje está com 16 anos, sempre foi rebelde, nunca gostou de obedecer, sempre foi um revoltado, etc, etc. Então agora ele já está na adolescência, 16 anos, e na verdade o que está acontecendo é que essa rebeldia toda está mais acentuada. Por que está mais acentuada? Ah, porque agora ele cresceu, ele já está naquela fase de começar a pensar, logo, logo, ninguém manda em mim. Quero ver que quando eu fizer 18 anos, quero ver se vão me dar ordem, se vão ficar me pedindo isso e aquilo, se vão me dar bronca, se não sei o quê. Ele começa a entrar nessa fase, porque é um espírito extremamente rebelde. Mas mesmo para o espírito rebelde, nós temos que continuar os esforços da educação. E sabe o que nós temos que fazer com eles? Sentar com eles assim, olha, eu vou propor para você nós assinarmos um contrato moral. Vou explicar para você o que é um contrato moral. É o seguinte, você mora comigo, vive às minhas custas, certo? Tem tudo, não lhe falta nada, ok? Mas todo dia, praticamente, você dá uma dor de cabeça. Não há uma semana que você não apronte alguma. Então, o contrato moral é o seguinte, nós vamos assinar aqui um contrato, vamos colocar no papel, o contrato é o seguinte, tem algumas regras. Algumas regras. Por exemplo, a questão lá da escola, do estudo. Vai ter que cumprir não sei o que lá. A questão do uso do celular. Vai ter que fazer assim, assado. E você, nesse contrato moral, coloca sempre as consequências. E mostra para ele o seguinte, olha, veja só, nós estamos chegando a esse ponto de ter o contrato moral, porque desde a infância você é um rebelde. Mas a vida cobra. E eu estou preocupado justamente com isso. E quando você fizer seus 18 anos, o que você vai ser na vida? Qual é o emprego que você vai ter? Qual é a profissão que você vai ter? Você vai ficar pendurado na família a vida inteira? Enfim, eu posso te passar aqui N exemplos de pessoas que fizeram isso e o que aconteceu com elas na vida. Mas eu não preciso fazer isso porque pela internet você vê essas coisas, certo? Então eu estou propondo para você um contrato moral. Nós vamos ler aqui os itens, o que você concorda, o que quiser modificar, nós vamos conversar aqui. E vamos assinar. Eu vou assinar e você vai assinar. E aí eu vou passar, então, a cobrar mesmo de você. Tá ok? Agora, os pais precisam ser muito firmes em relação a isso. Porque sempre é tempo de educar. É um processo. É um processo. E como respondem os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, também na questão 385, se os pais conseguirem vencer essa rebeldia, essa má índole, os pais é que recebem 100 por 1 os louros espirituais, porque é uma vitória. Bom, mas e se não acontecer? Se no meio do caminho ele rasgar o contrato moral? Tudo bem, nós vamos dialogar de novo e vamos tentar de novo. Sempre assim.
Como o Ronaldo bem lembrou aqui anteriormente, filho será sempre filho. Acabou. E nós vamos fazer todos os esforços. É como aquela mãe, eu já contei a história aqui, né? Foi visitar o filho lá na penitenciária, aqui na cidade do Rio de Janeiro, complexo de Bangu, na Zona Oeste. Quando chegou lá na portaria do presídio, ela foi informada que o filho tinha sido transferido para outro presídio, em outro local da cidade. Estava no verão, 40 graus à sombra. Ela deu meia volta, e aí o agente penitenciário perguntou para ela, e a senhora vai fazer o que agora? A senhora vai para onde? E ela falou, eu vou para outra penitenciária. Mas é muito longe, a senhora vai ter que atravessar a cidade. Claro, mas eu vou fazer. Mas por quê? Porque é meu filho. Não importa o que ele fez e que ele está na cadeia agora. É meu filho. A minha obrigação é visitá-lo. Então, lá vou eu. Então, filho é sempre filho e os esforços têm que continuar sempre. Rodrigo, São Paulo. O que pensar das baladas com a participação de adolescentes? É muito triste. Muito triste nós vermos isso acontecer e em todas as escalas sociais. Não é uma questão apenas das comunidades carentes, não. E realmente nos toca muito o coração ver essa situação desses espíritos que reencarnaram para serem educados, que reencarnaram para serem religados a Deus, que reencarnaram para ter suas tendências corrigidas, mas que recebem dos pais cargas de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de preconceitos e assim por diante. E não conseguem, então, agora na adolescência, enxergar mais nada na vida do que a não ser pura e simplesmente viver pelas emoções, pelas sensações. Então, são garotos e garotas que não têm perspectivas maiores de vida, não têm nenhum ideal superior de vida. Estava comentando com a minha esposa outro dia, de um companheiro, é um conhecido meu, tá? Ele já é avô, tá? E eu vejo as postagens dele nas redes sociais, principalmente no Instagram, que ele gosta muito de utilizar, e nessas postagens, apesar de estarmos na pandemia do coronavírus, de toda a situação que estamos enfrentando, as postagens dele, normalmente as fotos são sempre ele com amigos bebendo. Ó, sempre assim. Ó. E aí, então, e ele é espírita. Ó, frequenta o centro espírita. Ok. Então, eu estava comentando com a minha esposa, pois é, né? Olha só. Ele bate no peito para se dizer espírita, diz lá que o centro espírita é a luz da vida dele, né? Mas ele vive na cerveja, vive com os amigos nos bares. Ora, o que ele está passando? O que ele passou para os filhos? E o que deve estar passando agora para os netos? Porque as outras postagens dele é ele sempre com os netos. Adoro os netos. Muito bem. Mas que exemplo que ele está dando? Que valores de vida ele está passando para esses espíritos que estão numa fase delicadíssima da vida, onde precisam receber boas orientações, bons exemplos. Agora, quando recebem exemplos de orientações materialistas, ateístas, o que eles vão ser na adolescência? Agora, os que promovem essas baladas responderão gravemente perante a lei divina, porque estão desvirtuando essas gerações. E, na verdade, os adolescentes não podem participar dessas baladas, eles são menores de idade, eles não podem consumir bebida alcoólica de jeito nenhum, mas nós sabemos que tanto a bebida alcoólica, as drogas e a sexualidade aberta estão presentes nesses locais. Então, os pais têm que ficar atentos a isso. Eles não podem ser cegos diante do que está acontecendo e achar que não tem como controlar os filhos. Tem que controlar. Eles são filhos, estão na adolescência. Tem que mostrar para eles os perigos, as consequências de tudo isso. Uma das causas, Marcos, aí vamos entrar agora como
me perdoe mas a sinceridade, porque muitos podem achar que é falsa modéstia. Não. Como psicopedagogo, você tem que colocar as verdades. Uma das grandes causas é o amadurecimento precoce das nossas crianças. Bem lembrado. Então, é um erro. As fases devem ser respeitadas. E não é eu só que estou dizendo como profissional da área. A própria doutrina, quando pergunta a Kardec sobre a mediunidade na infância, e os espíritos respondem com uma beleza, respeite a idade. É uma criança. E, como criança, ela precisa ser levada ao entendimento das fases, das falas, tudo a seu tempo. Trabalhar de uma forma natural, levando. Como agora eu me lembro do meu mais velho, hoje já está com 30 anos, já é formado, advogado, mas na época o que era camisinha, o que era aquilo, ele tinha apenas 5 anos. Com 5 anos você vai falar numa naturalidade, na realidade de uma criança de 5 anos. Então é preciso respeitar as fases que nossas crianças têm, para quando não chegar agora aos 16 anos, ficarmos com essa preocupação, o que fazer com as baladas, mas lá atrás, eu já venho fomentando uma maturidade à frente da sua fase, desrespeitando esse amadurecimento. É só uma parte, Marco, que eu gostaria de falar. Mas muito importante, Ronaldo. Sem dúvida alguma. Bem, então, entendamos que a adolescência é uma fase diferente da infância, como também uma fase diferente da madureza, da juventude. E nós precisamos, então, sempre conversar, dialogar, porque o adolescente precisa muito disso. Tá? E, como o Ronaldo bem lembrou agora, calma, ele não está maduro, não. Ele não sabe todas as coisas, não tem que ficar assumindo todas as coisas, não. Ele continua precisando da nossa presença, da nossa orientação, dos nossos conselhos. Isso é muito importante na adolescência, para que ele possa se firmar, principalmente o seu senso moral, agora na caminhada que ele vai ter a partir, então, da juventude, quando ele adquire realmente uma autonomia praticamente plena, né, porque até perante a lei. Então é muito importante todo esse processo educacional continuando na adolescência. Bem, Ronaldo, estamos no final do nosso programa. Espiritismo e Educação está terminando. Vamos às nossas despedidas, então? Muita paz, que Jesus os abençoe. Gratidão a todos. Empatia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com todos os nossos erros, com todos os nossos esforços para o acerto, que possamos, no dizer do nosso Mestre Jesus, sempre: no mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis. Eu venci o mundo do egoísmo, que ele, como exemplificou bem, o amor divino que precisamos vivificar em todos nós. Muita paz. A todos, o nosso abraço, e lembrando sempre, os nossos filhos, quer estejam na infância ou na adolescência, os nossos alunos precisam sempre ser amados, porque estamos aqui para fazer todos os esforços pela sua melhor educação. Paz em todos os corações, que Jesus nos abençoe e até o próximo Espiritismo e Educação. Um grande abraço a todos.